Isso com Jesus, dá um glória a Deus. Maravilha, motivo de grande alegria estar mais uma vez na casa do Senhor, né? Estamos felizes na presença de Deus e hoje culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Vamos dar continuidade à nossa série que nós iniciamos já há algum tempo, final dos tempos e tempos do fim. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Ainda não estou 100% da garganta, mas creio que vai dar certo. Apocalipse, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 11. Livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11. Um texto que fala sobre o juízo de Deus. Quem achou diz amém. Diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, eu estou aqui em tua presença mais uma vez, para te pedir a tua misericórdia, para pedir a tua graça, que o teu Espírito trabalhe em nossos corações esta noite, que a tua unção esteja conosco, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para assimilar e receber a tua palavra, Senhor. Fala conosco, me usa na tua presença, nos ajuda, repreendendo todo empecilho, tudo aquilo que tenta, Senhor, ser posto como barreira entre nós e a tua palavra, que toda atenção esteja cativa a tua palavra essa noite, voltados para o teu trono, voltado para ti, o que sair da tua boca, fica conosco, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar. Nós demos continuidade aqui, estamos dando continuidade no assunto que nós iniciamos já há algum tempo, como eu falei, e nós paramos ainda no assunto da questão do justo juiz, do julgamento, do trono de justiça. Falamos muito sobre isso na última vez que falamos sobre este assunto, e hoje eu quero continuar este assunto que é muito importante para a igreja dos últimos dias. Nós observamos que tudo está apontando para a volta iminente de Cristo à terra. Você observa que a cada notícia que você vê nos telejornais, nas páginas de informações, de notícias da internet, quando você olha para o mundo, você vê que está tendo um reboliço muito grande, convulsões cósmicas estão acontecendo na natureza, no clima. Algo nestes últimos dias chamou a atenção de todo mundo, principalmente na China, um rebanho de ovelhas, elas estão andando em círculo já há alguns dias e ninguém sabe o que é aquilo ali. É um mistério para muitos. Uns dizem que é uma bactéria que dá na ovelha, que ela fica rodando. Outros dizem que é
algo no magnetismo do centro da Terra. Enfim, ninguém tem uma resposta para dar o que está acontecendo. Mas o certo é que muitas coisas que aconteceram, estão acontecendo, e muitas que ainda vão acontecer, está estampado na humanidade e também nas reuniões de cúpulas, tentando resolver a questão do clima, né? A OEA, a ONU, esses grandes homens aí, líderes de nações, que se encontram em conferências para discutir o que se deve fazer para ter uma vida mais tranquila relacionado a climas e a queimadas e a natureza e muitos interesses por trás. Enfim, tudo está indicando que estamos chegando já nos últimos segundos do relógio da escatologia bíblica, da profecia bíblica. O mundo, ele se prepara para o palco do anticristo. Estamos já no apagar das luzes das profecias. Os últimos sinais estão já se apresentando. E este texto que nós lemos aqui fala sobre o juízo de Deus. Há alguns comentaristas que sintetizaram, que sistematizaram a respeito destes juízos, ou desses livros que iam ser abertos. Você observa que ele vê um grande trono branco. Ele vê um trono e ele diz a dimensão desse trono. Ele diz que é um grande trono. Ele diz a cor desse trono, a qualidade dele, é a cor branca. E ele diz que tinha alguém assentado sobre o trono, que a presença do que estava sentado sobre o trono, a terra e o céu fugiram da presença dele, de tão tremenda que era essa presença. Depois ele fala que foram abertos alguns livros, e alguns estudiosos dizem que esses livros, os livros do juízo final, é um livro voltado para o livro da consciência, como Paulo fala dela em Romanos 2:15. Também o livro da natureza, que será aberto naquele dia, conforme Salmo 19, que diz que justiça, que diz que os céus proclamam a glória do Senhor, os firmamentos proclamam a glória do seu poder. Também será aberto o livro da lei, o livro do evangelho, o livro das memórias, o livro das obras, segundo Apocalipse 20 e versículo 12. E também, segundo o versículo 15, será aberto o livro da vida. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós observamos que muitas menções a respeito de livros é relatado aqui nas Escrituras. A palavra Bíblia, na verdade, ela já significa um conjunto de livros, significa uma biblioteca. Biblos, vem de biblos, do grego, biblion, que é um conjunto de livros. Então nós temos aqui uma mini biblioteca, um livro com 66 livros, um volume com 66 livros. E o salmista, ele registra no Salmo 139, no versículo 16, que mesmo antes do nascimento, da formação, da gestação e até da concepção, todo o procedimento, tudo o que ocorreu ou que ocorre, ele é registrado com exatidão nos livros que estão nos céus. O Senhor Jesus, ele encoraja seus discípulos a alegrarem-se por terem seus nomes inscritos nos céus. Deixa eu tomar água aqui. Glória a Deus, garganta está péssima. Lucas capítulo 10, no versículo 20, ele diz aos discípulos: não se alegrem, porque os espíritos se são submetidos a vocês, porque eles estavam felizes, dizendo que os espíritos estavam sendo expulsos. Mas ele diz: alegrem-se, pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Paulo declara que todos os cristãos fiéis, consagrados, que ajudaram na obra do Senhor, eles têm o seu nome escrito no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o irmão Júnior leu essa passagem no início do culto. Paulo, ele está dizendo que Clemente, que outros irmãos que estão ali ajudando na obra, o seu nome está escrito no livro da vida. O pecado, ele aciona a justiça divina, riscando o nome do livro de Deus.
em Êxodo 32, versículo 33, Deus diz para Moisés que aqueles que pecarem seriam riscados do livro dele. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 5, que todos os vencedores, fiéis ao Senhor, eles possuem uma garantia de nunca terem seus nomes riscados no livro da eterna salvação. O profeta Malaquias, ele também menciona que diante de Deus há um livro escrito como memorial, relatando que diante de Deus há um livro escrito como memorial, relatando as ações dos que temem e nunca se esquecem do Senhor. Se você observar, Daniel, ele também registra uma visão. Ele vê o trono, ele vê um ancião de dias, e ele fala de livros. Observe aí, abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Daniel. Capítulo de número 9. Deixa eu ver se é o número 9 mesmo. Número 7. Capítulo de número 7. Quem achou diz amém. Daniel, capítulo 7, o versículo aqui é o 9. Ele diz: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Observa que a Bíblia fala que há registro a estes livros lá. Há uma biblioteca celestial. Há arquivos de Deus. E estes arquivos, estes livros estão registrados todas as ações do homem, todas as obras da humanidade. Ele vê um grande trono branco. Ele diz em Apocalipse capítulo 20: vi um grande trono branco. Trono na Bíblia significa cadeira cerimonial elevada, simbolizando a importância e a autoridade da pessoa assentada nela. Com seu uso difundido, a palavra veio a simbolizar o reinado e se tornou equivalente em seu sentido ao próprio reino. A palavra trono, ela encontra-se em toda a Bíblia. Só em Apocalipse nós temos essa palavra citada 38 vezes. Entre os tipos de tronos relatados na Bíblia, nós temos Apocalipse 2 e 13 que diz que há um trono de Satanás. Também a Bíblia fala sobre o trono de Davi. A Bíblia fala sobre os 12 tronos dos apóstolos e os 24 tronos para os anciãos. Apocalipse 4 e versículo 4. E também fala do trono de Cristo em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. E ele fala aqui do trono de Deus. O trono de Deus é o mais majestoso. O trono de Deus é o mais poderoso. O trono de Deus é o mais sublime, porque o trono de Deus é um trono de glória. É um grande trono branco. Salmo 4 e 4 diz que o céu é o seu trono. As bases do trono de Deus são justiça e juízo e também eternidade. Quando nós olhamos para isto, nós estamos falando, lendo e entendendo que Ele está acima de todas as circunstâncias. Deus, Ele está governando com cetro de justiça.
o trono do céu está ocupadíssimo. Isaías capítulo 6, ele diz que quando entra no templo, ele vê um alto e sublime trono, e tinha alguém assentado acima do trono, e existiam serafins voando sobre ele com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto há confusão no trono terreno, enquanto há confusão no trono dos homens, o trono de Deus está ocupado. A Bíblia fala que esse trono é grande. Ele é grande devido à importância do juízo que ali ocorrerá, pois será o último. Ele diz: eu vi um grande trono, um evento estupendo que acontece ali. Ele será o último, será o final, será o mais perfeito, será um grande trono de abrangência universal, para receber pessoas de todos os lugares, para receber de todas as épocas, vivos, mortos, que ressuscitarão, a fim de serem julgados. Esse trono, ele foi profetizado em todas as profecias que falam sobre a majestade de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele assentou-se sobre o seu trono, e o seu trono reina sobre tudo. A Bíblia também diz que há um caminho até esse trono, e esse caminho foi aberto por um sacrifício. Esse sacrifício foi o de Cristo Jesus, rasgando o véu que era a sua carne, nos abriu um novo e vivo caminho para a presença da sala do trono. Apocalipse, no capítulo 4, João, ele vê esta visão. Ele diz que vê uma porta aberta no céu, e na porta aberta no céu, ele vê ouve uma voz que diz: vem, sobe aqui, porque eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. E ele diz que sobe até o céu, naquela plataforma, naquele portal que se abre, e ele olha e vê o trono, e o trono, diante do trono tinha um mar como um mar de vidro, o trono tinha um aspecto de esmeralda, aleluia, e tinha 4 seres viventes sobre o trono, dizendo ao que está sentado sobre o trono: a ele glória, poder e majestade. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que alegra o crente, é isso que alegra aquele que é fiel a Deus. Ele sabe que o seu Deus reina, ele sabe que o seu Deus ele sabe que o seu Deus faz, ele opera o impossível, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Quando o homem fala, está falado, está falido, mas quando Deus fala, está falado, porque é ele que está em cima, é ele que manda, é ele que comanda, é ele que governa, é ele que está no controle da minha vida, é ele que está no controle da tua vida, é ele que está no controle da história da igreja. A história, ela não caminha a esmo, a história, ela não caminha à perdição, não. A história, ela caminha para o triunfo, ela caminha para a vitória da igreja, a vitória da noiva de Cristo. Mas quando ele olha para esse trono, a Bíblia diz que esse trono tem uma cor. No trono que João vê, ele diz que é semelhante à esmeralda, eu já falei isso aqui. E a esmeralda, ela tem a tonalidade verde. E quando se fala de cores, mais ou menos assim. O verde, ela é uma cor que não vai cansar a sua visão. Muita gente tem um sonho assim: eu tenho um sonho de me aposentar e ter uma casa numa fazenda, num local cheio de grama verde, para me sentar, ficar olhando a natureza. Por quê? Porque o verde, ele é agradável aos olhos, é a cor da natureza, não cansa a vista, porque quem olha para o trono não sente cansaço. Quem olha para o trono não sente fadiga. Quem olha para o trono, ele está renovado como a águia.
A Bíblia diz que aqueles que esperam, confiam no Senhor, renovarão as suas forças, como as forças das águias. Os jovens correm, se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Seja renovado essa noite. Talvez o seu mês, a sua semana tenha sido cansativo para você. Você está cansado no corpo, mas a sua alma está sendo renovada essa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só que João olha agora aqui no capítulo 20, e ele não vê aquele trono verde, ele não vê a semelhança do mar de vidro, mas ele vê um trono branco. E essa cor branca, ela simboliza aqui a mais perfeita santidade de Deus, a sua pureza indizível, a sua transparência visível, porque todas as coisas ali no juízo final, elas serão claras e evidentes, serão identificáveis, serão inteligíveis, perceptíveis, assimiláveis e de fácil compreensão. Trono significa pureza, branco significa pureza, significa clareza, nada estará encoberto, nada terá sujeiras de corrupção. Aí ele diz que o trono é grande, ele fala que o trono é branco, e ele fala que tem alguém no trono, e quem está no trono é o justo juiz. Eita! As palavras em todos os idiomas do céu e da terra são insuficientes e incompletas para apresentar, comentar e descrever o perfil da majestade do juiz supremo que julgará os seres humanos de todas as eras. Porque esse juiz do juízo final, a Bíblia diz que ele é o criador do ser humano. A Bíblia diz que ele criou os céus e criou a terra. A Bíblia diz que esse juiz, ele é juiz soberano, lá em Salmos 66 e 7. A Bíblia diz que esse juiz é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que esse juiz é Deus eterno. Ele é juiz santo. Ele é Deus perfeito em glória. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus presente. Ele é um Deus perfeitamente fiel. E ele é o juiz imutável. Juiz imutável significa que ele não muda. E esse juiz, como eu falei aqui, ele é um juiz justo. Ele não aceita propina. Ele não aceita suborno. Nós temos juízes aí da comarca e do Brasil, da corte mais elevada, e eles andam até em Nova York, é xingado, é achincalhado, porque o caráter dos juízes hoje, e de muitos que estão em evidência, mostra-se desrespeito para com a nação, e ninguém quer confiar mais em autoridade e respeitar autoridades corruptas assim. Mas aquele juiz que está sendo o supremo juiz, meu irmão, ele é inviolável. Não dá para dar um jeitinho. Eu tenho aqui, eu deposito amanhã, julga a minha causa a meu favor, eu mando o Pix na hora, eu tenho dinheiro aqui para te dar. Não, ele não é comprado por dinheiro, nem por iene japonês, nem por euro, nem por dólar americano, nem por real brasileiro, nem por lira italiana antiga. Não, ele não é comprado, não é subornado. Ninguém usurpa o seu trono. Alguém que quis tirar de lá, ele foi deposto de lá, foi direto para as profundezas, porque ninguém toma a autoridade dele. Aí ele diz que tem um trono. Ele diz que esse trono é grande. Ele diz que esse trono tem a cor branca. Ele diz que tem um juiz assentado no trono, julgando. E ele fala de um povo que é julgado. Quem será julgado aqui? Quem será julgado no trono?
De todos os julgamentos, irmãos, mencionados nas Escrituras, este será o maior, o mais importante, o mais abrangente e o último juízo sobre a humanidade. Deus, o supremo e justo juiz, ele estará presente. O Senhor Jesus também, que julgou as obras do crente no tribunal de Cristo, que julgou as nações antes do milênio, e que se manifestou como rei de justiça na batalha do Armagedon. Observe, trono de Cristo para recompensa. Também julgou as obras dos crentes, julgou as nações no milênio. Ele se manifestou como rei de justiça na grande batalha do Armagedon. E agora ele é a figura preeminente no juízo do trono branco. Se você observa Atos, abra sua Bíblia em Atos. Vamos ler aqui uma referência. Capítulo 10. Quem está aí, dá um glória a Deus. Atos capítulo 10. Versículo 42. Quem achou diz amém. Olha o que diz. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Meu Deus. 17, Atos 17, 31. Vamos ver o 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que de todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então observe aí, todos os salvos em Cristo que ressuscitaram, os vivos, os que foram transformados, arrebatados com o Senhor, que agora formam a igreja triunfante, glorificada, elas serão parte do júri aqui deste juízo. A igreja também estará pronta para julgar. 2 Coríntios 6 e 3, Paulo diz que a igreja julgará até os anjos. Provavelmente serão julgados os que morreram durante o milênio. Quem é que vai ser julgado? Também todos os vivos e mortos, ímpios e justos. Quem é que vai ser julgado aqui? Os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, aderindo à conspiração de Lúcifer. Quem vai ser julgado? Todas as pessoas, grandes e pequenos, pobres, ricas, sábias, ignorantes, de todas as faixas etárias, de todos os lugares. Ninguém vai escapar. Grande, pequeno. Esse grande, pequeno não é de estatura. Esse grande, pequeno é de fama, riqueza, pobreza e não famosos. Pessoas importantes na terra. Grandão. Pessoas pequenas. Cidadãos normal. Vamos estar lá. Toda a humanidade. Não há como fugir. Vamos estar diante do trono. Não tem para onde correr. Nem para a esquerda, nem para a direita. O dia do acerto de contas. Não sabe que atmosfera é essa, se é céu ou se é terra. Porque não vai ter céu e nem terra. Porque a terra e o céu fogem da presença do que está sentado no trono. A presença dele é assombrosa. A presença dele é aterradora. É por isso que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Ele é graça, mas ele também é justiça. Ele é amor, mas ele também é vingança. Governantes estarão ali. Líderes estadistas, educadores, religiosos, ateus, indivíduos de todas as classes sociais.
Ninguém poderá ausentar-se por nenhum motivo ou circunstância. Em obediência ao mandado do Pai, o Espírito Santo conduzirá todos coercitivamente ao juízo final. Aí o que é que vai acontecer? O mar vai dar às pessoas que nele morreram, que foram sepultadas. Olha o versículo de número 13 aí, ó, de Apocalipse 20. Deu o mar os mortos que nele estavam. Pessoal que morreram no navio, Titanic e outros, morreram afogados, ninguém viu mais o corpo. Tubarão comeu, morreu o tubarão também. Teve um político brasileiro que ele caiu, o helicóptero dele caiu no mar e não encontraram o corpo dele até hoje. Mas a Bíblia diz que o mar dará os mortos. E quem criou o mar foi Deus. E é Ele que é o juiz. E Ele manda na natureza, manda no homem, manda em todo o universo. Quando é para a transformação do corpo, que eu falei aqui em 2 Coríntios capítulo 15, da mesma forma, todos aqueles crentes que morreram, que estavam lá no barco do Titanic, lá naquela época lá, que não sei se era Carl Rock, o nome do cara, que disse assim: nem Deus afunda esse navio. Olha o cara doido. Nem Deus afunda esse navio. Aqui a estatura do bicho é grande. Aí Deus só disse assim: ei, mar, tá ouvindo aí, mar? Olha aí o bloco de gelo, iceberg. Quantas viagens o Titanic deu? Nem meia. Puf. A tragédia foi grande. Tinha crentes ali, e tinha arrogantes ali, tinha incrédulos ali, todo tipo de gente estava ali. Mas naquele dia, quando a trombeta tocar, os crentes, o mar vai dar um jeito, as partículas vão ter que trabalhar, e o corpo não é um corpo fadado a esta atmosfera, é um corpo glorificado, é um corpo transformado, um corpo ressuscitado. Paulo disse que será no abrir e fechar de olhos, não é no piscar, porque não é no abrir e fechar, é no piscar de olhos. Porque abrir e fechar, eu fecho e abro a hora que eu quiser. Mas quando você pisca, é menos de um milésimo de segundo. E os crentes serão transformados. Só que aqui é para julgamento. Eles vão aparecer em corpos, mas não em corpos glorificados, não em corpos ressuscitados e glorificados como o dos redimidos, não. Eles já vão ser ressuscitados, saindo de lá, o mar dando a conta deles, mas eles vão já pronto para a condenação, irmão. Porque a Bíblia diz o quê? Está ordenado aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo, que é esse aqui. Então, existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Tem jeito para a morte física, se Deus quiser ressuscitar, Ele ressuscita, como Ele fez com Lázaro. Existe jeito para a morte espiritual, mas não tem mais jeito para a morte eterna. Morte eterna? Morreu eternamente. Vai seguir o juízo. Não adianta mais prece, nem Ave Maria, nem vela, nem nada, porque segue-se o juízo. A Bíblia diz que a morte e o inferno também procederão da mesma forma. E aqui o inferno aqui, que muitas Bíblias trazem, é o Hades. O Hades é o mundo invisível dos mortos, que alguns até traduzem por sepultura. E eles vão entregar os seus mortos para serem julgados. Para que isso ocorra, será necessário a ressurreição predita pelo Senhor Jesus. João capítulo 5 e versículo 25. Jesus diz que chegará um momento que todos obedecerão à voz do Pai, e os mortos ressuscitarão.
os que fizeram o bem para a vida, e os que fizeram o mal para a morte, para a condenação. Agora, além dele dizer sobre o trono, o grande trono branco, ele diz que tem um trono, esse trono é grande, esse trono é branco, tem alguém sentado no trono, ele vê os mortos grandes e pequenos que ali estão, ele vê os livros sendo abertos, aí ele vê também o destino dos julgados. Onde é que eles vão? Dois destinos estão diante das pessoas que serão julgadas. E esses destinos, eles aparecem na Bíblia. A Bíblia chama de céu e inferno, de luz e trevas, salvação e perdição, recompensa e tormento eterno, comunhão e separação de Deus. Ele fala da cidade de luz, ele fala de lago de fogo. Jesus, ele fala sobre dois caminhos. Ele fala sobre o caminho estreito, sobre o caminho largo. Sempre tem essas duas opções, irmão. Nunca vai ter um meio termo, nem um terceiro caminho. Jesus diz assim: existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Ele diz que há dois tipos de árvore, a árvore boa e a árvore má. Jesus disse que há dois tipos de fruto, dois tipos de fruto, o fruto que presta e o fruto que não presta, a árvore que dá fruto e a árvore que não dá. Jesus fala de dois tipos de construtores, o sábio e o tolo. Jesus fala de dois tipos de terrenos e fala de dois tipos de casa. Ele diz que o sábio edificou a casa na rocha, mas o tolo edificou a casa na areia. E ele diz que há dois lados, o esquerdo e o direito. E ele diz que há dois tipos, há os bodes e as ovelhas. E aos bodes ele vai mandar para o lado esquerdo, e as ovelhas para o lado direito. E aos bodes vai ser dado uma ordem: apartai-vos de mim, porque eu nem vos conheço, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas para as ovelhas, ele diz assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Aleluia! Quem é você? Bode ou ovelha? Só existe dois caminhos: céu e inferno. E a condição que decidirá o destino dos julgados é ter uma coisa: o nome escrito em um livro. E esse livro tem uma nomenclatura, chamado de livro da vida. Os livros, eles serão examinados e eles revelarão claramente e com perfeita exatidão todas as ações dos julgados. E o destino dos que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida aparece na Bíblia como eternidade de tribulação e de angústia. Interessante que isso que João está vendo é algo que dá para nós entendermos. Às vezes a pessoa: Apocalipse é difícil, não sei o que, tem um monte de negócio. Mas você não entende. Você chega na sala de aula, está estudando, tem uma chamada, não tem? Sim ou não? Faz um curso aqui de teologia, antes de começar a aula eu faço a chamada. Se tiver, vai dizer o quê? Presente. Se não tiver, leva a falta. E às vezes você é reprovado por falta, se faltar demais. Mas aqui não vai ter falta. Aqui vai ter a condenação mesmo. Então tudo tem um nome, o seu nome vai estar lá. Tudo que você vai fazer tem um nome. Vai chegar para um hospital ali, fazer uma ficha, tem que colocar o nome. Você marcou uma consulta particular, mas o seu nome tem que estar lá na lista. Aí quando chega a sua hora, faz o quê? Fulano de tal, José Cleito Ferreira Júnior, Rodrigues Júnior, Francisco Anaildo Gonçalves, o quê? Santos Gonçalves. Tem o nome.
Agora, aqueles que não estiverem com o nome lá, mas os que tiverem, será prazer e alegria. Tem um hino na harpa que diz assim: quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Não é o resto? Deus a vai cumprir quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Aí o que é que você vai dizer? Ô glória, vai! Oh, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória e aleluia, eu espero ouvir Jesus. Oh, eu sinto a presença de Deus. Aleluia, aleluia. Seu nome está lá, irmão. O meu nome está lá. Só que antes, os redimidos, tem muita gente que não gosta do nome, né, irmão? Tem gente que paga caro para mudar o nome no cartório. Conheço uma pessoa, o nome dela é Raimunda Nonata. Ela não gostou desse nome. O Michele conhece também. Ela foi e pagou não sei quantos mil, botou Raiele. Tomara que ela não assista aí na live, falando dela. Lá de Canindé. Mas mudou o nome. E o homem, ele tem uma mania, né? Hoje está muito negócio de bule, não sei o quê. Bule parece coisa de café. Nossa época era coisa pior do que isso. Passava. Aí pega o nome e troca, né? Coloca apelido. Esse apelido vai feio. Só que lá no céu, o nosso nome não vai ser o mesmo nome da terra. É Dinael. Meu nome é difícil a pessoa acertar de primeiro. Vai me chamar de Janael, de Natanael, Adinael, Ednael. Mas a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, nós vamos estar com as vestes brancas, com uma pedra branca na mão, e nessa pedra tem um novo nome. Aleluia. E é um nome tão profundo de revelação, porque só você sabe este nome, que está escrito lá o seu nome. Mas você vai se identificar, você vai saber que este é o seu nome, e o Senhor vai chamar o teu nome. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir. Da mesma forma que você tem que zelar o seu nome aqui na terra, o seu nome também tem que ser zelado lá no céu. Porque o reflexo do seu nome aqui é o nome que está lá no céu. Salomão diz que a maior riqueza é ter um bom nome. Ter um bom nome é a maior riqueza que alguém pode ter. Você pode não ter nem dinheiro, mas se você for uma pessoa assim que paga bem, não deve muito, né? Porque senão o seu nome vai para onde? Para SPC. Mas quando você vai fazer alguma coisa no banco, aí o score, ó, eita, o nome é bom, ó, aprovou. Só quando você quer, aí o nome é sujo, né? Aí, ixi, rapaz, ó, não deu certo não, aprovou não, ó, teu nome está sujo. Então, o nome nas escrituras era muito importante. Eu poderia passar a mensagem só falando sobre isso. E Deus, ele se preocupa com isto, com o nome, com a identidade da pessoa. Ele chega para um Jacó e ele diz: o teu nome vai ser mais Jacó, porque é feio, agarrador de calcanhar, enganador. Teu nome será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele não
Jesus chega para Pedro, o nome dele era Simão. Simão significa caniço agitado pelo vento. Ele disse: não. Tu és Petros, tu és fragmento de rocha. E eu vou dar uma revelação a partir do teu nome. Tu é uma pedrinha, um fragmento de rocha, um pedregulhozinho. E sobre esta pedra aqui, essa pedra de esquina, a pedra arquitetônica, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não sei qual o nome que você recebeu aqui, eu não sei qual o apelido que você recebeu aqui na terra. Talvez você nem gostou do seu nome, nem gostou do apelido que colocaram em você. Mas quando Deus chama você, a Bíblia diz assim: eu te criei, eu te formei, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. A Bíblia diz que o nome vai estar escrito no livro da vida ou não. Os livros vão ser examinados. Aí a Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, eu profetizei, eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Aí Jesus vai olhar: foi mesmo, fez isso? Fez no teu nome. A questão aqui não é o meu nome, é o teu nome que não está aqui. É o teu nome que não está aqui no livro da vida. Ei, irmão, isso é muito sério, irmão. Você vai receber um benefício, alguma coisa, aí você vai empolgado, aí já está pensando que vou receber esse dinheiro, eu vou fazer isso, fazer aquilo e tal. Aí alguém diz assim: o teu nome foi cortado. Oh, como a gente fica triste. Uma coisa simples, terrena. Mas e algo que vai valer para a eternidade? Teu nome não está aqui. E a Bíblia diz que o destino de quem não aparece no livro da vida, irmão, é pranto e ranger de dente. 2 Tessalonicenses 1:9 diz que é perdição eterna. Em Mateus 13, 42 e 50 diz que é fogo, é fornalha de fogo. 2 Pedro 2 e 4 diz que é cadeias de escuridão. Mateus 25 e 46 diz que é tormento eterno. Marcos capítulo 9, versículo 48 diz que é inferno e fogo que nunca se apaga. Mas aqueles que o nome está lá, é céu, é vida, é abundância, é alegria, é gozo eterno. Para mim finalizar, como nós podemos escapar da perdição eterna? Como é que eu faço para escapar disso? Vigiando, sendo crente de verdade. Paulo diz para Timóteo: Timóteo, antes de tudo, conserve a tua consciência. Tenha uma consciência pura, fala, meu Deus, e uma fé não fingida. Ele está dizendo: tu não precisa nem ter, assim, ser um pregador, não precisa nem ser assim, alguém usado em todos os dons. Tu não precisa nem ser um apóstolo poderoso e conhecido como Paulo foi. Mas primeiro seja um bom crente. Seja crente até debaixo d'água. Seja crente para ir para o céu. Porque se você for um bom crente, justo, fiel, servo de Deus, você não escapará do céu. O céu não escapará de você. Deus, em seu maravilhoso e perfeito plano de salvação, Ele oferece a todos a oportunidade de escapar do juízo, irmão, de escapar da condenação e da perdição eterna. E quais são os passos que nós devemos seguir? Reconhecer que somos pecadores, arrepender-se dos nossos pecados. Pedro diz: arrependei-vos, pois, para que sejam cancelados os vossos pecados
e que na presença do Senhor venha tempo de refrigério, e ele viu o Cristo que já foi designado, que é Jesus. Ele fala que nós devemos crer em Jesus como Salvador, aceitá-lo como Senhor. Tem muita gente que tem Jesus como Salvador, mas não aceitou a Ele como Senhor, porque Salvador Ele é de todos, mas Senhor Ele é de poucos. Não, eu sou crente, mas quem manda na minha vida ainda é eu. Não, eu sou crente, mas esse negócio aí de estar, não é comigo não. Então, você não teve Ele como Senhor, você não entendeu o senhorio de Cristo. Crer em Deus, o Pai, no Filho, confessar que Cristo é o seu Salvador, viver uma vida de fé, constitui Cristo como seu advogado. Paulo diz que Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo e veio em forma de homem. Foi obediente até a morte e a morte de cruz. Mas Deus, o Pai, o exaltou soberanamente, que o deu o nome acima de todo o nome, e que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica de pé aí. Constitui Cristo como teu advogado, irmão. É claro que nós não pecamos voluntariamente, deliberadamente. E João diz, lá em 1 João: filhinhos, rogo-vos que não pequeis. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um acusador, que 24 horas ele nos acusa. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todas as vezes que alguém, por exemplo, o Júnior está ali, ele desliza, e o diabo vê e ele corre, e até Deus, que é o juiz justo, diz: olha, ele pecou. E a tua palavra diz aqui a palavra, que ele é réu de morte, ele é meu. Se ele pecar, ele morre. Aí o juiz, que ele é justo juiz, ele deixou na sua palavra isso mesmo? Ele disse: essa praga aí é mentirosa, mas ele está falando a verdade mesmo. Então eu vou ter que bater o martelo. Aí se forma um tribunal, o juiz e alguém acusando a pessoa que é a vítima ali, ou que é o transgressor, o infrator. Só que quando ele vai bater o martelo, aí um advogado diz assim: protesto meritíssimo. O que foi? Esse acusador é mentiroso, mas está falando a verdade, ele pecou mesmo. Só que eu tenho aqui um documento que diz que ele é digno de misericórdia, ele é digno de perdão. E qual é o documento? E ele levanta as suas mãos marcadas dos cravos e diz: estas marcas aqui está simbolizando e significando que todos os pecados dele foi redimido, foi perdoado, foi justificado. Filhinhos, rogo-vos para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, o justo. Você não vai estar lá naquele trono para ser julgado. Eu creio que você não vai estar lá para ser jogado num lago de fogo, não. Nós vamos estar lá para sermos promovidos a entrarmos nas cidades pelas portas. Esse julgamento vai acontecer. Esta condenação vai acontecer para todos aqueles que acreditam, ou que não acreditam, ou que blasfemam, ou que viram as costas, ou que criticam, ou que diz que Deus não vale nada, ou que diz que essa palavra é mentirosa, mas passará o céu, passará a terra, e estas palavras não passarão.
Eu sei que você muitas vezes gosta de ouvir: eu queria que o pastor dissesse: receba a vitória, você vai ter vitória. E que vitória maior do que essa irmão? Você poder chegar lá. Você chegar lá e dizer: valeu a pena passar por tanta prova, valeu a pena passar por sofrimento, pelo nome de Jesus, valeu a pena, mas eu estou aqui, livre de angústia, livre de depressão, livre de ansiedade, livre de pobreza, livre de pensamentos tristonhos, livre de doença, de amargura, de contendas e de confusões e de injustiça nesse mundo. Lá é só paz, é justiça, amor, alegria e gozo no Espírito Santo. Oh, levante a sua mão e glorifique a Deus. Obrigado, Jesus. Agradeça ao Senhor. Ore pelos seus parentes, interceda pela sua casa, interceda por aquele seu amigo, que você sabe que se ele não voltar para Jesus, ele estará perdido. Ore por aquele que ainda não é crente, que tem o coração duro, para que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Este dia está chegando, as horas a cada dia estão avançando, o tempo está passando rápido, os sinais estão aí. Daqui a pouco a igreja desaparecerá da terra e vai sumir com Jesus Cristo nos ares, porque já é a última hora. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ainda bem que minha garganta deixou eu pregar. Obrigado, Senhor. Só lembra dos irmãos que nós temos aí as programações. O irmão Júnior vai falar agora aí.